E atenção, a informação acaba de ser divulgada. Juiz Luiz Antônio Ribeiro Martins, da 2ª Vara Federal de Marília, condenou as rádios Clube AM e Itaipu FM a pagar multa de 50 salários mínimos, cada uma por arrendamento ilegal das emissoras para a empresária Daniele Alonso, filha do prefeito Daniel Alonso, no período entre maio e setembro de 2017. A sentença conclui processo que provocou suspensão das transmissões das duas emissoras por quase 90 dias e rejeita o pedido principal do Ministério Público para a cassação da concessão das duas emissoras, Clube AM e Itaipu FM. E o tráfico de drogas não para, é impressionante, a todo momento tem apreensões, isso que a polícia consegue apreender. Imaginem o que passa no tráfico, é porque o consumo, lamentavelmente, é cada vez maior. A polícia prendeu João Vitor Seixas Rossi, 19 anos de idade, está aí, por esse tráfico pesado, está aí, uma grande apreensão que acontece em Marília, é a prova de que o consumo, lamentavelmente, é cada vez maior. Por isso que a gente dá a dica aqui praticamente diariamente. Você pai, você mãe, faça a prevenção dentro de casa antes que seja tarde demais. E geralmente a porta de entrada para a dependência química é a bebida alcoólica. Por isso é preciso ficar atento. E atenção, informação importante na área da saúde, está aqui. Saúde descarta reajuste da tabela do SUS, o Sistema Único de Saúde. Reivindicação dos dirigentes das Santas Casas de todo o território nacional, em especial do estado de São Paulo. A tabela SUS, que não é reajustada há muito tempo, portanto, não vai ser aumentada. Mas temos uma novidade, e essa é importante. Temer, o presidente, assina liberação de crédito especial para tentar recuperar financeiramente as Santas Casas e, com isso, melhorar o atendimento à população. Vamos até Brasília, você confere mais destaques. A ideia dessa medida provisória é dar um alívio a essas instituições filantrópicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde. A MP vai destinar uma parte dos recursos do FGTS para uma linha de crédito com taxas de juros que sejam menos da metade das taxas que já são pagas por essas instituições hoje no mercado. Atualmente, no Brasil, existem mais de 2.500 hospitais Santa Casas que atendem aí, que respondem por 60% do atendimento do SUS no país. E são instituições referência e de muita tradição. Por exemplo, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, ela surgiu ainda no período colonial e instalando-se em Olinda, Pernambuco, em 1539. Já a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro foi instalada pelo padre José de Anchieta em 1582. Casa de Marília tem 60% do atendimento SUS, Sistema Único de Saúde, só que é o atendimento especializado, não tem mais o pronto-socorro SUS, mas tem o atendimento de especialidades via Sistema Único de Saúde. O problema é que a tabela não é reajustada há muito tempo. Bem, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo tem essa reivindicação do reajuste da tabela há muito tempo, mas não consegue vencer essa queda de braço com o governo federal. De novo, o reajuste não saiu, o que é lamentado pelo presidente da federação, Edson Rogatti. Hoje, uma UES, por exemplo, recebe 3,5 vezes mais, um hospital público 6, 7 vezes mais para fazer o mesmo procedimento que nós fazemos.
Então, hoje nós, Santas Casas e hospitais filantrópicos, nós já atendemos mais de 50% do SUS é feito por nós, porque os outros hospitais, cada vez eles vão atendendo menos o SUS. Nós temos 150 milhões de usuários da população brasileira que tem um único plano de saúde, que é o SUS. Outros 55, 50 tem a saúde suplementar, mas 150 milhões utilizam o SUS. E aqui no estado de São Paulo, a gente tem um diferencial, a gente tem uma ajuda do governo do estado. É o programa Sustentáveis, onde aí temos quase 100 Santas Casas que recebem um recurso a mais para fazer o mesmo atendimento que as outras já fazem. Então, o estado de São Paulo está um pouquinho mais equilibrado a parte financeira, mas mesmo assim a gente tem dificuldade, porque a gente não recebe aquilo que custa. Então, esperamos que haja o reconhecimento do governo federal para o reajuste dessa tabela, para que haja com isso, é claro, o retorno à população com a melhoria tão importante do atendimento às pessoas pelas Santas Casas, a começar de todo o estado de São Paulo. Realmente é muito importante esse tema, e quando o governo informa que não vai reajustar de novo a tabela, realmente preocupa. Mas pelo menos temos essa informação. Temer assina a liberação de crédito para as Santas Casas. O problema é que muitas Santas Casas estão seriamente endividadas, como afirmou o presidente da federação. Bem, campanha eleitoral já está valendo. Quem quiser fazer a campanha para as eleições deste ano já pode, nas ruas e também na internet. Terminou o prazo para registro de candidaturas. Temos para a presidência 13 candidatos. E a polêmica, é claro, é a candidatura Lula. Será que ela será realmente liberada para as eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral ou mesmo pelo Supremo? Lula, que foi condenado em segunda instância e pela lei da ficha limpa não pode ser candidato. Pela lei, ele que permanece preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba pela condenação no caso do triplex do Guarujá. Temos que aguardar. Quanto mais cedo a Justiça decidir essa questão, melhor para o país, para não criar essa instabilidade. Então, 13 candidatos à presidência que declararam patrimônio de cerca de 900 milhões de reais. Para o Senado, aqui do estado de São Paulo, 18 candidatos. Para o governo do estado, são 12 candidatos e o primeiro debate acontecendo na Band TV, primeiro debate envolvendo os candidatos ao governo de São Paulo. E para deputado, aqui de Marília, atenção, são 21 candidatos a deputado, deputado federal e deputado estadual. E confirmando, a campanha já está liberada. Para a presidência da República, o fim do prazo de registro das candidaturas ontem à noite confirmou que a corrida ao Palácio do Planalto terá 13 nomes. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, Cabo Daciolo, do Patriotas, Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, João Amoedo, do Partido Novo, Jair Bolsonaro, do PSL, Álvaro Dias, do Podemos, Henrique Meirelles, do MDB, João Vicente Goulart, do PPL, José Maria Emael, da Democracia Cristã, Marina Silva, da Rede, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Um primeiro levantamento do TSE mostra que cerca de 23 mil candidaturas a presidente, governador, senador e deputados federal, estadual e distrital foram registradas para disputar os votos dos 147 milhões de eleitores brasileiros. Além dos 13 candidatos a presidente, são 171 candidatos a governador, 295 a senador, 6.982 candidatos a deputado federal e 15.605 para as assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal. Todos poderão colocar as campanhas nas ruas a partir de hoje. Pela legislação, as regras são mais rígidas do que na eleição passada. Até 6 de outubro, véspera da eleição, os partidos e coligações poderão distribuir material gráfico, promover caminhadas, carreatas, passeatas e usar carros de som para divulgar jingles e mensagens, desde que entre as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite.
Já a aparelhagem de som em comícios pode ser usada até a meia-noite. A propaganda pela internet também está liberada a partir de hoje, desde que não seja paga e siga algumas regras. É permitido fazer propaganda em sites do candidato, do partido, coligação, blogs e redes sociais. O candidato também pode pedir voto em aplicativos de mensagens, mas o eleitor deve ter a possibilidade de bloquear se quiser. Além disso, é permitido pagar pelos chamados serviços de impulsionamento, que colocam os candidatos nos mecanismos de buscas e nas redes sociais. Mas é preciso haver um aviso claro de que se trata de propaganda eleitoral. Entre o que é proibido estão denegrir a imagem de candidatos adversários, usar robôs ou perfis falsos e fazer propaganda em sites oficiais. Além da internet, a legislação também proíbe o uso de mensagem de telemarketing em telefones fixos ou celulares, propaganda em outdoors e em pontos de ônibus, faixas no meio da rua, cartazes em postes, distribuição de qualquer tipo de brinde como camiseta, boné, caneta, chaveiro. O candidato também não pode prometer ao eleitor qualquer tipo de benefício em troca de voto, como cesta básica, dinheiro, cirurgia ou emprego. Informações importantes e lembrando que no rádio e da TV o horário eleitoral para as eleições deste ano começa no próximo dia 31. Haja paciência, é claro. Destaque também, 13 candidatos à presidência da República e sai mais uma pesquisa eleitoral. Confira. No cenário sem Lula, Jair Bolsonaro fica em primeiro lugar com 23,9% das intenções de voto, seguido de Marina Silva com 13,2% e Ciro Gomes com 10,2%. Geraldo Alckmin aparece com 8,5%, Álvaro Dias com 4,9% e Haddad com 3,8%. Os demais candidatos ficaram abaixo dos 2%. 6,8% dos entrevistados não sabem em quem votar e 23,1% não votariam em nenhum candidato. Quando Lula é incluído na pesquisa, o petista assume a liderança com 30,8% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 22%. Na sequência, estão Marina Silva com 8,1%, Geraldo Alckmin com 6,6%, Ciro Gomes com 5,9% e Álvaro Dias com 4%. Os demais candidatos ficaram abaixo dos 2%. 4,6% dos entrevistados não sabem em quem votar e 14,3% não votariam em nenhum dos candidatos. O Instituto Paraná ouviu 2.002 eleitores entre os dias 9 e 13 de agosto em 168 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E a informação que acaba de chegar, a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, vai decidir nas próximas horas se os pedidos de registro e das impugnações, ou seja, questionamentos da candidatura à presidência do petista Luiz Inácio Lula da Silva, terão um único ministro como relator. O Partido dos Trabalhadores registrou no TSE a candidatura de Lula à presidência em uma chapa com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice. Então, a manchete que chega, Rosa Weber vai decidir nas próximas horas se escolhe um único relator para registro e impugnações da candidatura a Lula. E todos os juristas têm a mesma opinião. Quanto mais cedo decidir a situação de Lula para as eleições, ou pode ou não, melhor para o país, para a economia do país agora. E para fechar o 4 Notícias, a nossa homenagem a uma rainha da música internacional. A música internacional de luto. Morre Aretha Franklin aos 76 anos de idade, vítima de câncer. Ela estava com 76 anos e havia sido diagnosticada com câncer em 2010. Há alguns dias, o empresário havia divulgado que a cantora estava gravemente doente, mas seguiu em casa, junto da família.
Nascida no estado norte-americano do Tennessee, Aretha Franklin gravou pela primeira vez aos 14 anos de idade na igreja do pai, um pastor batista. Seguiu como estrela gospel durante a adolescência até se tornar uma das vozes mais importantes do jazz, blues e do soul. Ela é a primeira mulher a ser nomeada para o Hall da Fama do rock e teve a carreira marcada por 18 prêmios Grammy. Tudo por conta de uma interpretação e uma voz únicas, que renderam a ela o apelido de Rainha do Soul. E atenção, o Ministério da Saúde acaba de reforçar a campanha para a vacinação de crianças contra a paralisia infantil e o sarampo. É que a meta de cobertura vacinal não chegou a 70%, ou seja, é muito pouco aqui no estado de São Paulo. Realmente, os pais estão brincando com coisa séria. Procurar a unidade de saúde mais próxima e, é claro, tenham responsabilidade. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.